Você quer saber a história completa do Meliodas? Então fique comigo até o final. Fala galera, que fala com vocês é o Gustavo, está no canal Saga dos Animes. Você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos de animes e mangás? O curso de desenho Método Fanart 3.0 vai te ensinar isso. Em pouco tempo você sairá de desenhos desse nível para esse nível. O curso te ensina a desenhar mesmo sem o famoso dom para desenho. O curso conta com 6 módulos, mais bônus com exercícios práticos, sem enrolação, que irão te trazer resultados visíveis em poucos dias. Então, se você quer aprender a desenhar, essa é a sua chance. Então clique aqui no link da descrição para comprar o curso. Te garanto que você não irá se arrepender. O Meliodas é filho do Rei Demônio. O clã dos demônios, todo mundo sabe que é barra pesada. Uma das divindades mais poderosas de todo o anime. Eles pegam tudo que eles quiserem na base da porrada mesmo. E o Meliodas não é nem um pouco diferente. Ele é basicamente uma máquina de matar. Ele nasceu com o mesmo instinto assassino do que todos os outros demônios. Mas como ele é filho do rei, ele tinha grande potencial de se tornar o demônio mais poderoso de todos os tempos. Então o rei colocou um dos seus demônios mais poderosos para treinar o Meliodas. O nome desse demônio era Chandler. Depois do treinamento com Chandler, o Meliodas ficou absurdamente mais poderoso, aprendendo uma das técnicas mais perigosas de todos os animes, o Full Counter, ou reação total. Como mostrado, Meliodas também aprendeu a controlar as chamas negras do purgatório, que são tipo chamas assim que anulam qualquer tipo de regeneração. A prova disso é fazendo uma cicatriz no Ban, que tem um corpo imortal. E para ficar ainda mais overpower, o Rei Demônio pegou o seu poder e dividiu em 2 partes. Pegou uma dessas partes e dividiu em 10 partes. Daí ele pegou os seus 10 demônios mais poderosos e deu uma partezinha para cada um deles. E eles se tornaram os tão famosos e temidos 10 mandamentos. E claro, o Meliodas também ganhou uma parte desse poder, se tornando assim fora dos limites. Ele começou a ser temido até mesmo por divindades. Então o assassino de deusas, líder dos 10 mandamentos, Meliodas, recebeu, sabe qual mandamento? O mais overpower, o mandamento do amor. Esse mandamento tem basicamente o poder de, se o usuário está lutando com alguém, essa pessoa quer matar o usuário ou sente um ódio por esse usuário, essa pessoa fica paralisada, ela não consegue se mexer. Então pense isso numa guerra como deve ser overpower. Tipo, você está numa guerra, você quer matar o seu inimigo. Só que se você quiser matar o seu inimigo ou tiver um pouquinho de raiva dele, você fica parado, fica paralisado, você não consegue se mexer. Então esse poder ainda deixou ele ainda mais overpower na guerra, assim. Então, tipo, por isso que os clãs das deusas tinha tanto medo do Meliodas. Meliodas ainda tinha mais 2 irmãos. Ele tinha um imenso poder, ele tinha um exército de elite. Ele era filho do Rei Demônio, quem precisa mais que isso? Mas ele também era o demônio mais cruel de todos. Isso que ele ia ser, obviamente, o Rei Demônio. Mas isso até aparecer uma certa deusa no caminho dele. A nossa querida Elizabeth. E de alguma maneira, o Meliodas se apaixonou loucamente pela Elizabeth. E a Elizabeth por ele. Então esse amor fez com que o Meliodas parasse com aquela matança. A Elizabeth meio que desvendou os sentimentos do Meliodas. Tipo, ele não tinha, mas a Elizabeth fez surgir sentimentos. Daí você me pergunta, mas por que só porque o Meliodas trocou de time, houve uma guerra? É simples. Existe naturalmente o equilíbrio entre o clã dos demônios e o clã das deusas. Com o Meliodas trocando de lado e indo pro clã das deusas, esse equilíbrio meio que se distorce completamente. Então, houve uma guerra. E o clã das deusas virou assim hiper mega blast poderoso, porque eles tinham o Meliodas a favor deles e o arcanjo mais poderoso, o arcanjo Mael, que é o dono original do Sunshine do Escanor. Junto com o clã das deusas, das fadas, dos gigantes e dos humanos, eles fizeram um grupo chamado Estigma, que era tipo um grupo que ia acabar de vez com os demônios. Então quando eles foram enfrentar os demônios, deu tudo errado. Tudo que tinha para acontecer de errado para Estigma aconteceu. O clã dos gigantes e o clã das fadas se aliaram aos demônios. E tanto a Suprema Divindade quanto o Rei Demônio se prontificaram para acabar com o Meliodas e a Elizabeth. E a Suprema Divindade junto com o Rei Demônio juntaram forças para mandar uma maldição para Meliodas e para Elizabeth. O Meliodas foi amaldiçoado com a vida eterna. Ou melhor dizendo, cada vez que ele morria,
ele voltava à vida. Mas, claro que isso tinha um preço. Toda vez que o Meliodas morria e ele voltava, um pouquinho dos sentimentos do Meliodas ficavam lá no purgatório. Então, cada vez que ele ia voltando mais parecido com aquele demônio assassino de deusas que ele era antes. E a Elizabeth foi amaldiçoada com a reencarnação eterna. O que faz essa reencarnação eterna? Ela meio que, cada vez que a Elizabeth morre, ela reencarna. Mas, tipo assim, ela reencarna num corpo aleatório e ela, de alguma forma, sempre encontra com o Meliodas. Eles vivem juntos até a Elizabeth se lembrar de ter todas as memórias de volta. Tipo, as memórias dela voltar. E daí, depois de 3 dias que as memórias dela voltam, ela morre na frente do Meliodas. E então o Meliodas sai andando, vagando por aí por anos, até encontrar uma outra reencarnação da Elizabeth. E isso é um ciclo assim sem fim. O Meliodas disse que já viu a Elizabeth morrer 105 vezes. Depois de 3.000 anos, a gente chega na famosa Liz. Ela é a penúltima reencarnação da Elizabeth. Mesmo ela sendo mais bruta, assim, mais durona, ela também se apaixona pelo Meliodas. E ela também morreu. Mas para deixar o Meliodas ainda mais pistola, quem deu o golpe final foi o Fraudrin. E isso fez o Meliodas ficar louco de raiva e destruiu uma cidade inteira, só libertando o poder. E nos escombros dessa cidade, Danafor, ele acaba encontrando a bebezinha Elizabeth. Agora a nossa Elizabeth, que a gente viu desde o primeiro episódio de Nanatsu no Taizai. Ele queria dar mais boa vida para essa Elizabeth. Então ela deu ela pro rei Bartras, o rei de Leones. E o rei de Leones, o rei Bartra, adotou ela. Mas o Meliodas ainda quis virar um cavaleiro sagrado, para ficar perto dela e protegê-la. O rei Bartra aceitou, porque ele teve uma visão de uma guerra que viria no futuro contra quem? Os 10 mandamentos, que nesse tempo ainda estavam selados. Então o rei Bartra funda a organização dos 7 pecados capitais, né? Então a Merle e o Meliodas saem curando aí, tipo, escolhendo o pessoal para ser os pecados. Primeiro eles acham o Ban, depois o King, mas esse é assunto para outro vídeo. Os 7 pecados capitais juntos, eles faziam todas as missões que os cavaleiros normais, cavaleiros sagrados, outros cavaleiros sagrados, não conseguiam fazer. E eles faziam essas missões assim, brincando, moleza para eles. Eles eram basicamente a elite da elite dos cavaleiros sagrados. Nesse meio tempo, Meliodas fez aquela cicatriz no pescoço do Ban lá. E também rolou o assassinato do Zaratraz, o mestre dos cavaleiros sagrados. Quem levou a culpa? Foram eles. Então eles meio que viraram foragidos, assim. Eles eram procurados e caçados pelo reino. Então eles se separaram. Antes disso acontecer, a Merle retirou grande parte do poder do Meliodas. Porque em um ataque de fúria, ele quase matou vários cavaleiros sagrados que estavam machucando a Elizabeth. Então ele se esquece de se reunir com os outros pecados capitais e volta. Então ele se encontra com o Hawk. E depois vende o seu tesouro sagrado, a espada Last Vein, para comprar o chapéu de javali. Já que não dava para viver de cavaleiro sagrado, né? Ele queria viver de alguma coisa. Então ele quis viver como dono de um bar. Daí ele começou a servir no seu bar com aquelas ótimas bebidas e aquelas comidas horríveis. E a história dele acaba por aqui. Agora o anime e o mangá continuam daqui, com a luta dos 10 mandamentos versus 7 pecados capitais, com as mortes e tal. E aí, quem diria que esse baixinho engraçado é um demônio pervertido com mais de 3.000 anos de idade? Então, se você gosta do Nanatsu no Taizai, vai deixando seu like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal, que eu quero trazer muito mais Nanatsu no Taizai aqui pro canal. E já aproveita e ativa o sininho para você receber notificação quando sair o vídeo novo. Aqui tem vídeos todas as quartas e sábados sobre animes e mangás. Valeu, galera! Fui!